retornando aqui, e depois do princípio do benefício 2.0, Lobo Torres traz uma lição do Buchanan, que aqui, a partir de uma visão contratualista, o tributo ele deveria corresponder aqui a uma oferta e uma demanda de bens e serviços públicos, né, em igualdade com os bens e serviços privados, né? Então, o tributo seria alguma coisa que você pagasse e não necessariamente recebesse alguma coisa específica, mas que você saiba que você esteja financiando aí algum benefício para você. E, de certa medida, aqui existe uma retomada do pensamento liberal e do liberal raiz, do liberal clássico, de acordo segundo que o imposto é graduado, né? Segundo que o imposto é o preço da segurança e o preço da liberdade, né? E aqui a solidariedade entre os cidadãos, ela deveria fazer com que a carga tributária recaia sobre os mais ricos, aliviando aqui os mais pobres e até mesmo desonerando por completo aqueles que estão abaixo de um nível de sobrevivência mínimo, né? E seria a capacidade contributiva, né? Haveria um valor moral legitimador que vai fundamentar a capacidade contributiva e vai apontar para uma necessidade de correlação entre direitos e deveres fiscais, mas não constitui a capacidade contributiva uma regra ética juridicamente eficaz, até porque a gente sabe que é difícil determinar o quanto é a capacidade contributiva, né? É difícil a gente delimitar, né, concretar exatamente o que seria a capacidade contributiva, mas ela vai estabelecer parâmetros para a gente, né? E uma questão interessante para a gente enxergar são as próprias limitações constitucionais da capacidade contributiva, né? E aí, primeiro, a gente tem que olhar para os direitos fundamentais, saber onde é que a capacidade contributiva pode ser encontrada, além, é claro, lá do 145, parágrafo 1º, né, que é a capacidade econômica. E em algum momento da vida, o Lobo Torres já deixou claro que o tributo ele vai surgir aqui, emergir no espaço aberto pela autolimitação da liberdade, e que o tributo vai constituir o preço da liberdade, né? Mas que pela liberdade vai se limitar e que eventualmente pode chegar a oprimir a liberdade se ele ocorrer, se ele crescer mais do que o princípio da legalidade, né? E aí o poder de tributar ele vai estar na Constituição, lá nos seus artigos lá que tratam do sistema tributário e que otorgam aí as competências tributárias para os estados, para os municípios, para o Distrito Federal, para a União. Mas o poder de tributar, uma vez que ele nasce num espaço aberto pela liberdade, ele vai poder ser encontrado, né, o seu núcleo, tanto no artigo 5º, que aí vai ter está relacionado aqui o próprio direito de propriedade e a liberdade de iniciativa, fornecendo aqui um substrato econômico para a imposição, segundo a Justiça Fiscal, e um contraponto é a própria Declaração dos Direitos do Contribuinte, que expressam as garantias do contribuinte, né? E aí a capacidade contributiva ela vai dar a ferramenta para o legislador de instituir o tributo que vai incidir sobre a riqueza de cada um, né? Então, nada mais que o espaço jurídico aqui aberto pelos direitos fundamentais para que haja uma autorização de uma tributação aqui exercida sobre os direitos de propriedade, né, e o direito do livre exercício da profissão, por exemplo, esculpidos lá no artigo 5º, né, nada mais esse espaço do que a capacidade contributiva como um fundamento para instituir o tributo, né? Você veja que a capacidade contributiva
ela serve como uma limitação, né, para você não exacerbar essa revelação de riqueza, mas também a capacidade contributiva é o próprio fundamento de tributar. E ela dá essa autorização para o legislador instituir tributos, mas vai haver em contrapartida limitações ao poder de tributar, limitações essas que podem ser da índole quantitativa, né, e da índole qualitativa. Da índole quantitativa, a gente enxerga aí a própria proibição do excesso, que seria a vedação com fisco aqui, e também o mínimo existencial, né? Por exemplo, exemplos de proibição de excesso, né, decorrente aqui dos próprios direitos fundamentais, e não sendo aqui uma característica de justiça ou da capacidade contributiva, é apenas algo que vai limitar a capacidade contributiva. E aqui, por exemplo, vedação com fisco, vedação ou ofensa ao exercício de qualquer profissão, proibição também aqui no exagero da tributação à família, enfim, essa proibição ou excesso, ela vai corresponder aqui à vedação do imposto com efeito ofensivo aqui às próprias liberdades das pessoas, né? E também o mínimo existencial, que não vai se confundir com a capacidade contributiva, ela vai agir de forma negativa à tributação também, mas no sentido de que a pessoa não revela nenhuma capacidade contributiva, e a mínima existencial ela tem que proteger a sobrevivência do cidadão e também da família, né? Então, a imunidade do mínimo existencial, ela vai se fundamentar na liberdade, enquanto a proibição ela protege aqui contra a incidência fiscal, né? Enquanto aqui a proibição do excesso vai proibir uma tributação além da capacidade contributiva, né? E o mínimo existencial, ele pode estar aqui no direito à saúde, educação, acesso à justiça, família, né? E aí, dito isso, a gente fecha aqui fecha o caixão aqui das limitações quantitativas à capacidade contributiva. Mas há também questões qualitativas, como o princípio da desigualdade e as imunidades, né? O princípio da desigualdade é o que vai proibir discriminações, né? E aí pode haver uma proibição de discriminação e uma proibição de privilégios. Só que proibição de privilégios odiosos, né? Seria a gente fornecer subsídios aqui a alguém que não deveria receber, por exemplo, né? E a discriminação seria qualquer incidência tributária que vai escolher algum critério diferente da capacidade contributiva para tributar. Por exemplo, cobrar tributo levando em consideração sexo, raça, cor, religião, né? E a questão do privilégio odioso seria estabelecer aqui privilégios geográficos, privilégios de tributação. Por exemplo, a gente tributa mais um médico do que um professor, né? Enfim, são questões que não poderiam acontecer no nosso ordenamento, né? Justamente porque violaria aqui a capacidade contributiva. E uma outra questão é atinente aqui às imunidades, que são limitações aqui constitucionais. Então, são imunidades subjetivas que vedam aqui o exercício do poder tributário e tem como fundamento aqui os direitos de liberdade, né? Ou seja, há uma impossibilidade aqui do Estado criar tributos sobre o próprio exercício das liberdades, né? Há uma incompetência constitucionalmente prevista, há uma incompetência absoluta. Indispensável aqui a manutenção da manifestação da liberdade orientada pelos direitos humanos, né? Enfim, dito isso, fechamos aqui o caixão também das limitações qualitativas ao poder de tributar. E aí passo a falar sobre as possibilidades fáticas da capacidade contributiva e já inicio citando que a capacidade contributiva, ela é um princípio que, na visão do Lobo Torres, é orientada apenas ao legislador, né?
apesar de existir versões mais modernas que não, que orientam a capacidade contributiva até um alcance maior. E aí a gente fica com aquela expressão na cabeça, martelando sempre que possível, sempre que possível. E aqui aproveita para abrir a Constituição aqui, no artigo 145, né? E aí eu peço um segundo, Ctrl F, 145, para o primeiro, e vai falar, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. E aí eu volto aqui a uma interpretação que eu já vi, porque sempre que possível, ele se refere aqui. Porque está escrito aqui, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica. É possível uma interpretação de que esse sempre que possível refere-se aos impostos que terão caráter pessoal eu posso ter uma interpretação que os impostos sempre serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Eu acho cabível, eu penso que seja cabível, né? E é uma versão mais moderna da capacidade contributiva que percebe a capacidade contributiva como um aspecto estruturante do nosso sistema tributário, né? E não vê apenas como um princípio autônomo lá, ou um princípio que está no mesmo patamar do que o princípio da interioridade, o princípio da retroatividade, o princípio da legalidade. É algo que vai estruturar, vai informar todos os outros princípios, né? Sobre o princípio do sistema tributário, que vai armar o esqueleto aqui do sistema tributário. Então, desde lá, eu deixo claro aqui, né, enquanto devemos aceitar aqui, por enquanto, a visão do Lobo Torres, que fala que é um princípio dirigido ao legislador que vai que concretizará sempre que possível, né? Mas ele vai ressaltar também que vai existir algumas impossibilidades e inconveniências da própria política fiscal que vão deixar o legislador aqui alguma margem para não efetivar a capacidade contributiva. Exemplo máximo, os impostos que existem, que apresentam aqui alguma carga de fiscalidade, IE, IPI, IOF, né, que vão ter algumas outras funções que não arrecadatórias, né? E, por outro lado, pode ser alguma questão da própria conveniência da política fiscal, que é a própria concessão de renúncias de benefícios fiscais, que vão favorecer, na maioria das vezes, as próprias pessoas que têm mais capacidade contributiva, que as grandes empresas, né? Às vezes você vai dar um benefício fiscal para uma grande empresa que está lá num lugar, produzir tanto, contratar mais gente, né? Com outras finalidades do que arrecadatórias, mas nem por isso essa derrogação aí parcial da capacidade contributiva, ela vai se mostrar inconstitucional. Um alcance interessante para saber da capacidade contributiva é a própria extensão, né? A extensão, a gente percebe que a capacidade contributiva, no próprio 145, parágrafo 1º, ela vai limitar aos impostos, né? Até porque as taxas e as contribuições, elas não poderiam se subordinar de forma genérica ao princípio da capacidade contributiva, porque elas se subordinam a outros princípios, como por exemplo o princípio do custo-benefício, né? Mas a gente pode admitir considerações aqui ligadas à riqueza do contribuinte, capacidade contributiva, mas no ponto de vista negativo. Por exemplo, se o contribuinte não manifestar nenhuma capacidade contributiva, será que seria viável a gente cobrar uma taxa dele? Provavelmente não. Provavelmente, no caso de uma pessoa muito pobre que tem acesso à justiça, será que ele tem que pagar taxa judiciária? Provavelmente não. Ainda que seja um tributo contraprestacional, e ele não revelou capacidade contributiva, a gente vai ele deveria pagar, justamente porque tratava de tributo contraprestacional, mas justamente porque ele não revela a capacidade contributiva, é válido, é legítimo dar uma isenção, né, para esse contribuinte, para que ele possa garantir o acesso à justiça, né? Então a gente percebe aqui uma perspectiva negativa dessa manifestação riqueza para a não tributação,
E aí uma outra questão também relacionada à extensão é a ideia de manifestação da capacidade contributiva nos tributos indiretos. E aí a gente pega o ICMS, ele é um imposto aqui que deve ser regido pelo princípio da capacidade econômica, até porque a ideia de justiça ela não informa apenas os tributos progressivos, IPI, como imposto de renda, perdão, mas também ela vai informar aqui os princípios, os tributos sobre o consumo e as despesas, e os gastos. Então, o imposto de valor acrescido, o Lobo Torres vai falar que ele vai se subordinar ao princípio da capacidade contributiva por ser algo que incide sobre o consumidor final, justamente por essa cadeia de não cumulatividade, né? Que também deve respeitar a neutralidade, a seletividade, a repercussão legal obrigatória. Só que a não cumulatividade ela vai permitir que essa carga incida sobre o consumidor final apenas. Lógico, isso é tudo na hipótese, tudo teoria. E uma outra questão na capacidade contributiva relacionada às possibilidades fáticas é a própria questão relacionada à eficácia. E o princípio da capacidade contributiva, ele tem eficácia própria de princípios, né? Porque ele vai impedir aqui, ele vai orientar o legislador, impedindo que ele vai estabelecer normas que vão de forma contrária ao seu objetivo. No entanto, a capacidade contributiva não vai ser clara, não vai trazer as regras do jogo bem claras ali para o legislador. Então vai ter que ter aquela questão de feeling, né? O legislador ele vai ter que olhar para a capacidade contributiva e vai ter que falar assim, eu não vou poder, pelo menos, onerar mais o rico do que o pobre, né? Onerar mais os pobres do que os ricos. Eu não vou poder incidir, instituir um imposto que incida sobre um fato que não tenha nenhum significado econômico, né? Eu não vou poder colocar o imposto de renda de forma regressiva, né? Então, capacidade contributiva, embora ela não obrigue o legislador, ela vai orientar, né, que as ações elas recaiam sobre pessoas segundo a sua capacidade de contribuir, né? E uma outra questão também é a própria justiciabilidade, né? E é a questão do próprio controle, né? E aí o controle da injustiça, o Lobo Torres coloca que seria político, né? Devendo se fazer no plano eleitoral. Mas quando o legislador extrapola aqui os limites da capacidade contributiva, é que seria permitida aqui a sindicância, a sindicabilidade do Poder Judiciário, né? E aí o Supremo já vem declarando várias inconstitucionalidades sobre taxas, sobre alguns impostos, o IPMF, por exemplo, perdão. Enfim, aqui dá o exemplo do Supremo, declarando constitucionalidade sobre a taxa de justiça do Rio de Janeiro por um duplo argumento. Primeiro, porque implicava confisco, porque não previa um teto, né? E outro, porque ele prejudicava no patamar inferior o direito ao acesso à justiça, porque não atingia aqui uma faixa do mínimo existencial. A última questão que vale a pena falar é o próprio princípio da seletividade. Meu Deus, são 2 horas da manhã, são 2h20. O próprio princípio da seletividade, que ressalta-se aqui para o IPI é obrigatório e para o ICMS é facultativo, que vai orientar aqui o legislador, né, a vincular aqui esse princípio a uma tabela aí de produtos e de acordo aqui com a essencialidade, né? E a seletividade em função da essencialidade significa que o tributo recai sobre os bens aqui numa razão inversamente proporcional à necessidade para o consumo, né? E na razão direta aqui da sua superficialidade, superfluidade, enfim. E aqui a própria essencialidade é um conceito indeterminado, mas admite gradação, de modo que a maior alíquota tem que estar no bem mais supérfluo e a menor alíquota, ou a zero, tem que estar no bem que seja o mais necessário possível. E aí um critério que ensina o professor Henri Gilbert é que de que
será atingido pelo imposto direto o excedente dos gastos dos consumidores, né, após satisfeitas as necessidades básicas essenciais. Então, basicamente, necessidade básica essencial, imposto zero, e o restante é aonde a seletividade começa a agir, né? Enfim, olha isso, perdão. E aí levanta também o professor que a discricionariedade que o legislador vai ter para, de certa forma, estabelecer uma tabela lá, por exemplo, a TIP, né, que é a tabela do PI. O legislador ele vai ter uma discricionariedade, mas não vai ter uma arbitrariedade. Ele vai ter uma ampla possibilidade aqui para atingir uma norma justa e efetuar, concretizar aqui o princípio da seletividade, mas vai encontrar algumas limitações nos direitos fundamentais e até no próprio princípio da capacidade contributiva. E aí, há algumas questões, por exemplo, a desigualdade, privilégio, a discriminação e a injustiça, elas são suscetíveis ao controle judicial vai orientar para que não seja tributado mais o pobre do que o rico, né? E justamente porque a seletividade é um princípio que aparece, né, nos impostos de consumo, né? Mas a discricionariedade legislativa ela vai esbarrar em dois limites. Primeiro, que não poderia introduzir aqui, por exemplo, uma tributação regressiva, tributando aqui alíquotas maiores os produtos de maior essencialidade, mais necessários para o consumo. E também uma outra questão que não poderia haver discriminação entre produtos de igual base, né, com base em critério desvinculado da essencialidade do consumo. E, enfim, dois limites. E uma outra observação é que o princípio da seletividade é aqui a noção de que a essencialidade ela varia de segundo tempo e lugar. Por exemplo, um produto essencial hoje pode não ser amanhã, e vice-versa. Um produto que era supérfluo no passado pode ser essencial hoje. Por exemplo, o smartphone, né? E uma outra questão é que a essencialidade ela determina que a seletividade se refira tanto ao consumo individual e tanto ao consumo coletivo. E, por exemplo, bens de consumo generalizado, como aeronaves, ônibus, táxis, trens, eles merecem ser graduados aqui em faixas inferiores de incidência, né? Até mesmo concedendo isenção. E aqui é um pós-crédito para terminar o vídeo, falando um pouquinho mais sobre a essencialidade, é a própria evolução ao longo do tempo. Aqui no estado patrimonial, né, havia uma vedação aqui ao consumo suntuário por motivos de ordem moral. No estado fiscal desaparece aqui a proibição do luxo, porque se proibir o luxo seria uma opressão aqui à liberdade, né? Então deveria se incentivar aqui o consumo de produtos, né? E aí, beleza, vamos incentivar o consumo, mas por outro lado, esses produtos são mais supérfluos, mereceriam uma tributação maior, né? Então houve uma evolução aqui e o Adam Smith pressupunha que a qualquer desigualdade na contribuição dos indivíduos que possa surgir de tais impostos, vírgula, leia-se, sobre os bens de luxo, é muito mais compensada pela própria circunstância que deu origem a essa desigualdade, né? E a circunstância que é a de que o contributo da pessoa seria totalmente voluntário, estando inteiramente nas suas mãos consumir o produto não tributado. Então, se você está pagando uma alíquota maior, dê graças a Deus, né? Porque é um produto de luxo que você está comprando, né? E se é um produto de luxo que você está comprando, é porque você tem dinheiro, né? Então, a desigualdade ela vem das circunstâncias e não da própria contribuição. Vem da própria questão de você ser rico e estar comprando coisas de luxo, artefatos de luxo. Então termina esse vídeo. É isso, irmão. Boa noite.